Vamos analisar duas cenas da série Pose? O vídeo de hoje ele é um vídeo num formatinho um pouco diferente. Eu acho que aqui no canal eu nunca fiz um vídeo onde eu analisava uma cena de uma série ou de um filme. Eu já falei sobre filmes, já falei sobre séries, blá blá blá. Mas analisar especificamente uma cena eu nunca fiz isso. Vou testar esse formato novo e se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu posso continuar fazendo. Hoje a gente vai assistir duas cenas da série Pose, o que é muito doido pra mim, porque hoje eu não vou olhar só com um olhar crítico de um ator, de alguém que trabalha também com audiovisual, mas também tem um lado muito pessoal, porque as cenas que eu vou analisar são cenas que falam sobre o HIV na década de 80. Pose fala basicamente sobre a comunidade trans LGBT dos anos 80, sobre HIV. Então ela fala sobre várias coisas que eu não pretendo abordar nesse vídeo. O que eu quero focar especificamente são nessas duas cenas. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers. Se você ainda não assistiu alguma das temporadas ou nenhuma delas e pretende assistir, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui depois, porque ele pode estragar um pouco a sua experiência com a série. A primeira cena que eu vou assistir é a cena do Billy Porter, que faz o Prey Tell, recebendo o diagnóstico dele de HIV positivo. A cena por si só é construída de uma maneira muito densa, porque ele vai com alguns amigos, e todos os amigos têm a resposta negativa do diagnóstico. E aí a gente chega na vez dele. O último rapaz sai, encontra o namorado dele e diz que deu negativo. 28. Oh, yeah, I'll be right back. E aí o Prey Tell vai receber o diagnóstico dele. Uma coisa que é muito curiosa, eu já quero falar sobre isso, é a ambientação do lugar. Isso porque a série tá falando de 1980, mas esse lugar público, branco, frio, é uma sensação que muitas pessoas têm, ainda hoje em dia, quando vão em algum CRT ou em algum laboratório. Então esse lugar pouco aconchegante, essa situação de tensão, ela é muito real. We detected antibodies in your blood. Yeah, you have to run the test again. It could be a false positive. I can assure you we ran it twice. The results were the same. You're HIV positive. I'm sorry. This is the moment that I dreaded most. Dodged it. For years. And now the son of a bitch has finally caught up with me. Nossa Senhora. Oh my God. Well, there's no use in... Nossa Senhora. Eu tinha deixado aqui preparado. Eu vou precisar. Caraca, velho, o Billy Porter. Nossa, como esse homem não ganhou o Emmy esse ano. O Emmy aconteceu, tipo, alguns dias atrás. Impossível. Eu tô falando da primeira temporada, tá? Ainda tem uma outra cena na terceira temporada que, enfim. Mas eu queria analisar aqui, primeiro, como... Bom, como o Billy Porter é um puta ator, né? Fim do vídeo. O Billy Porter vive com HIV. Então, existe uma referência de quando você vive a situação que você tá interpretando. E é muito bonito a interpretação dele, como ele constrói, o fato de que ele recebe o diagnóstico, a primeira coisa que ele faz é respirar. E isso é tão facilmente identificável quando você se descobre HIV positivo. É como se você estivesse segurando essa sensação e quando você recebe o diagnóstico positivo, você respira. E aí ele dá um texto que dá a entender que é quase um alívio ele ter recebido esse diagnóstico. E em seguida ele emenda com o desespero do positivo. E o genial disso tudo é que isso é muito real. Eu lembro de ter essas sensações. Alívio, desespero, medo e ao mesmo tempo, vamos lá, pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer, como eu sigo daqui pra frente. Seguindo. Go for something you can't change, right? Oh my God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I gotta pull myself together before I go back out to those boys. I gotta pull myself together. Could I just have a minute, please? Alone? Oh my God. Ele não só tem a confirmação do positivo, mas ele tem que voltar e falar pros outros. Isso dói pra cacete.
Bom, Billy Porter, tudo bom? Billy Porter. Cara, importante isso ser dito, o elenco de Pose é um elenco LGBT, é um elenco trans, é um elenco negro. Isso é muito, muito, muito importante. Foi esnobadíssimo no Emmy, hein? Mas vamos lá. A próxima cena que eu quero analisar... Hoje eu decidi analisar só duas, porque são cenas que mexem um pouco comigo, então eu não sei se eu conseguiria analisar muitas cenas além disso. É a cena da terceira temporada, em que nesse momento também o Billy Porter, o Pray Tell, ele tá tendo problemas com bebidas. Ele não sabe muito bem como lidar com HIV. Ele decide não tomar os medicamentos, depois ele decide tomar os medicamentos, mas num determinado momento ele começa a beber muito. A AIDS está matando muitas pessoas da vida dele, né? Ele contabiliza o número de velórios. A gente tá falando da década de 80, então é começo da AIDS e as mortes eram realmente avassaladoras. Aqui eu preciso também deixar algo registrado, que é o visual de Pose, ele é muito único. Isso é uma característica bem específica do Ryan Murphy, que é um dos criadores da série. Ele tem uma ligação estética muito grande. É tudo muito bonito, mesmo quando eles estão num apartamento meio sem recursos, com colchão no chão, eles estão sempre com roupas interessantes, eles têm sempre harmonicamente é bonito, sabe? Tanto os figurinos quanto a direção de arte, a cenografia, tudo é impecável em Pose, é muito bonito. I'm making a cocktail. You want one? Hello? I'm talking to you. No. And you definitely shouldn't be having one either. It's one drink. E aí, nesse momento, ele começa a justificar o porquê ele tá bebendo. I'm leaving. Leaving you. I love you. But you're a sinking ship. And I don't want to drown. I don't need your judgment. We want to help. Wasn't it clear to you that I like drinking? Isso é uma das coisas interessantes nessa cena. Quando ele fala sobre a questão do álcool, ele não olha pro boy. Ele foge. O olhar do boy seria a real, né? O que tá a situação. E ele foge disso, assim como ele faz com a bebida. A bebida nada mais é do que um escape. A bebida nada mais é do que um refúgio para ele não ter que lidar com a situação real. E é exatamente o que ele tá fazendo com o olhar dele nessa cena. Where are you going? I'll figure it out. Yeah, right. Well, who's gonna love you like I do? Huh? Nobody. You ain't got no education. You ain't got... E agora ele começa a atacar o boy dele de uma maneira muito cruel. And worst of all, you are positive. That's why your ass came to me. Don't nobody want us. I will not let you hold me hostage because of HIV. You ain't going nowhere. I'm leaving. Let go of the bag. You ain't going nowhere. What? Let go of the I bag. will not let you I'm leave. leaving. You gonna leave me like everybody Wait. else. You gonna Wait. leave me like Wait. everybody Stop else. it. You Stop gonna it. leave me like everybody. Stop it. Wait. Everybody leaves me. Stop it. Everybody leaves me. Okay. I need you. Okay. I need you to stay. I want you to stay. I need you to stay. It's okay. Pray. I can't. Then go. Get the fuck out! Leave!
mais uma cena pra me deixar no chão, mais uma cena que Billy Porter é simplesmente genial. O que eu gosto muito nessa cena, de novo, é a construção da narrativa que ele faz enquanto personagem. E claro, isso não tem a ver só com o Billy Porter e com a maravilhosa interpretação dele, mas também tem uma questão de roteiro, de sensibilidade, de direção que é muito bonita. É muito bonito você ver como isso é construído de uma maneira humana, como não tem estereótipos dentro disso. Você percebe que ele não quer lidar com a situação, e aí ele se desespera, e essa talvez seja uma parte muito sensível, principalmente pra quem vive com HIV, porque eu sempre falo isso, a gente tem esse estereótipo até hoje na nossa cabeça, e que pena. E a gente tá aí pra mudar isso, eu tô aí, várias pessoas, a gente tá aqui tentando mudar isso. Não precisa mais ser assim. Não tem mais motivo prático pra você ter esse tipo de referência enquanto realidade. Como obra dramatúrgica é importantíssimo, até pra gente saber o que era essa vivência. E o que acontece é justamente isso, ele não quer lidar com essa situação. E ele se desespera, ele agride o boy, e aí você entende que ele chega no ápice dessa carnificina quando ele fala que todo mundo abandona ele e que ele não quer ficar sozinho. E é bizarríssimo, porque isso é tão identificável. Quando eu tive meu diagnóstico, eu tava com um rapaz. Assim que eu soube do meu diagnóstico, eu contei pra ele. Contei pro Vitor e em seguida eu contei pra ele. E ele sumiu durante um dia, acho, porque ele correu pra fazer o exame dele e tal. E o dele deu negativo. Mas ele não aguentou a barra. Ele não aguentou. Ele falou que ficaria comigo, mas com o tempo as coisas foram esfriando e ele não segurou a barra. Por um lado muito racional meu, durante muitos anos eu entendi isso. Mas por um lado absolutamente humano e sentimental meu, eu gostaria muito de ter tido alguém do meu lado naquele momento. Ia ser muito importante, sabe? É isso que eu falo, não precisa mais ser assim. Mas o que aconteceu comigo há 4 anos atrás foi exatamente assim. Exatamente assim também não. A gente não tava junto e tal, não teve esse drama todo. De certo modo, isso aconteceu e isso continua acontecendo. Eu recebo relatos de pessoas que passam por isso ainda. Voltando pra parte técnica, Billy Porter e direção e tudo é genial pela construção de como isso é feito, porque ele agride o menino, em seguida ele vai pras vias de fato, não é e tem isso, a gente tem 2 homens na força. Então você vê força, e aí da força, Breitel explode na raiva, na tristeza, implora. E isso eu acho muito bonito. Ele pede copiosamente pra que o menino não vá porque ele não quer ficar sozinho. E ele não quer ficar sozinho porque ele não sabe e não quer lidar com HIV. Então, o menino tá lá é muito além de ter um relacionamento. É uma maneira do Breitel se proteger dele mesmo. E o menino decide que vai embora. E de fato, se o menino continuar, em algum momento eles vão acabar indo pras vias de fato física, eles vão acabar se batendo. Então, essa relação meio que já não existe nesse lugar, né? Onde eles estão nesse momento. E quando o menino fala que vai embora, ele vira de novo a chave pra raiva, porque ele sabe que ele vai ser obrigado a ficar sozinho e vai ser obrigado a lidar com isso. E o que isso gera nele? Raiva. Então ele agride o menino xingando ele e gritando pra que ele saia. Comecei leve, comecei essa história de vídeo aí analisando cenas leves. Vocês gostaram? Foi bom pra vocês? Então se vocês gostarem, eu posso continuar fazendo esse tipo de vídeo. Deixem aqui nos comentários que cena de filme, que cena de série vocês querem que eu veja, que eu analise, com um olhar como ator, como diretor, com o meu olhar humano. A gente se vê no próximo vídeo, gente linda. Tchau!